como calcular a quantidade de princípio ativo e como calcular o fator de equivalência e nunca mais errar suas cápsulas. Neste vídeo, você vai descobrir o passo a passo de como calcular a quantidade de princípio ativo fármaco aplicado às cápsulas em relação ao fator de equivalência. Você sabe o que é esse fator de equivalência? Você sabia que nem sempre o que está prescrito é o que você tem na farmácia? Não? Quer saber como calcular, então, o que está prescrito? Ou melhor, como adaptar o que está prescrito, aquela quantidade que está prescrita, com a quantidade que tem na sua farmácia? Para você saber qual é a quantidade certa do ativo? Quer saber? Então vem comigo que esse vídeo aqui é para você. Então vamos lá. Considere as prescrições. 30 cápsulas de amlodipino, 10 mg. Ou 21 cápsulas de amoxicilina, 500 mg. Ora, professor, para saber qual é a quantidade do ativo, é só eu pegar, no caso do primeiro aí, 30 vezes 10 mg. Aí eu vou ter a quantidade de alodipino que eu vou pesar. Será que é isso? Ah, e o segundo também. 21 cápsulas de amoxicilina, 500 mg. Eu quero que cada cápsula tenha 500 mg de amoxicilina, e são 21, então é só pegar 21 vezes 500 de amoxicilina, não é verdade? Seria sim, mas olha só, na sua farmácia, a matéria-prima que você tem não é amlodipino. Na sua farmácia, a matéria-prima que você tem, eventualmente, não é a amoxicilina. É o quê? São outras formas dessas substâncias. Então, o que acontece? Quanto pesar de cada ativo, considerando que na sua farmácia com manipulação, você tem, na verdade, é o sal. É o basilato de alodipino. E você tem a amoxicilina trihidratada. E aí? O médico prescreveu alodipino. O médico prescreveu amoxicilina. Mas você tem basilato de alodipino. Mas o que você tem é amoxicilina trihidratada. Então já não é a mesma coisa, tá? Quando o que foi prescrito é o que você tem na sua farmácia exatamente, aí beleza. É só multiplicar a quantidade de cápsula pela quantidade da matéria-prima, né? No caso aí do ativo. Mas nesse caso, são coisas parecidas, mas não é exatamente a mesma coisa. Ok? Então é muito importante a gente saber fazer essa conversão. Essa conversão, de modo geral, seria esse fator de equivalência. Tá? E fica até o final do vídeo, porque lá no final do vídeo eu vou liberar um material para vocês de graça, que vai explicar, aqui eu vou explicar para vocês como calcular esse fator de equivalência, tá? Mas eu vou deixar liberado para vocês de graça uma apostila do Conselho Federal de Farmácia. Vou deixar o QR Code disponível para vocês poderem baixar, e lá está explicando com todos os detalhes possíveis como calcular esse fator de equivalência, além do que eu vou explicar aqui, naturalmente, e também exemplos de diversas matérias-primas ativas, né, de diversos fármacos, que vão necessitar de calcular esse fator de equivalência. Aqui eu coloquei dois exemplos. Alodipino, que você vai ter o basilato de alodipino, e a amoxicilina, que você pode ter na sua farmácia, a amoxicilina trihidratada, a forma dela hidratada. Mas além desses ativos, a gente tem diversos outros ativos que vai ser necessário usar o fator de equivalência. Quer saber quais são? Fica até o final do vídeo, porque lá no final do vídeo eu vou liberar esse material para vocês, tá joia? Mas vamos entender então um pouco melhor como que funciona essa questão do fator de equivalência. Então o que acontece? Muitos medicamentos são conhecidos e prescritos apenas pelo nome principal da substância, o que também ocorre na literatura científica. Né? Então normalmente a gente fala amoxicilina, alodipino e por aí vai. Tá? Salbutamol. Né? Então, por exemplo, o alodipino é citado dessa forma, mas a substância ativa usada no cálculo de doses, na hora que você vai preparar o medicamento, é o basilato de alodipino, na sua forma de sal. Da mesma maneira, a amoxicilina pode ser apresentada com a amoxicilina trihidratada, que é sua forma hidratada para fins de cálculo. Então é muito importante entender isso, que o médico vai prescrever, na maioria das vezes, no nome da substância, como ela é mais conhecida, mas na sua farmácia você vai ter o sal daquela substância ou a forma hidratada daquela substância. Então, na hora que eu vou pesar, para eu poder preparar minhas cápsulas, é importante eu saber corrigir esse detalhe. Essa correção é o fator de equivalência. Então, vem aqui que eu vou explicar um pouco melhor. Mas antes de continuar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, que trata do universo farmacêutico, e deixar o seu like. E se este vídeo está sendo útil para você, não esqueça de compartilhar com os colegas que se interessam pelo tema de manipulação de cápsulas. E escreva nos comentários sua cidade e estado para eu saber o alcance do nosso canal. Então, vamos lá. O fator de equivalência, resumido aí pela sigla FEQ, né, FEQ, é igual ao peso molecular do sal dividido pelo peso molecular da base. Ou seja, o fator de equivalência é igual, no caso lá do alodipino, o fator de equivalência vai ser igual ao peso molecular do basilato de alodipino dividido pelo peso molecular do amlodipino. Ou então, o fator de equivalência, para o caso de moléculas hidratadas, vai ser o fator de equivalência igual ao peso molecular da molécula hidratada dividido pelo peso molecular da molécula anidra, ou seja, a forma dela que não é hidratada. No nosso caso lá, o fator de equivalência vai ser igual ao peso molecular da amoxicilina trihidratada dividido pelo peso molecular
da amoxicilina. Tá? Então, de um modo geral, são essas fórmulas. O peso molecular do sal dividido pelo peso molecular da base, ou então o peso molecular da forma hidratada dividido pelo peso molecular da forma que não é hidratada, ou seja, anidra. Ok? Vamos ver com exemplos agora como fica esse cálculo, ou esses cálculos. Então, doutores, nesse exemplo aí que a gente tinha dado lá atrás, 30 cápsulas de elodipino 10 mg, eu tenho, na verdade, na minha farmácia, o besilato de elodipino. Qual é a quantidade de besilato de elodipino que vai equivaler a essa quantidade de elodipino aí que foi prescrita? Então, você vai ter que usar o quê? O fator de equivalência, ok? Então, o fator de equivalência é igual ao peso molecular do besilato de elodipino, que é o sal, dividido pelo peso molecular da base, que no caso é o elodipino. Aí, como a gente pode ver aí, então o fator de equivalência vai ser igual a 567,06, que é o peso molecular do sal, dividido por 408,88, que é o peso molecular da base do elodipino. Isso aí vai dar igual aproximadamente 1,39, combinado? Então, o fator de equivalência foi 1,39 aproximadamente. E como eu calculo agora qual é a massa do besilato de elodipino, né? Qual é a quantidade de besilato de elodipino que eu devo pesar para poder preparar essa cápsula aí? Ora, vai ser a quantidade de cápsulas vezes a massa de elodipino que foi prescrita, a massa do ativo que foi prescrita, coloca já em grama. Por quê? Porque lá na sua balança, você vai usar a balança analítica, a sua balança analítica vai dar a massa em grama. Então já converte em grama para não ter erro. Vezes o fator de equivalência. Ah, não esquece, miligrama para grama é só dividir por 1000. Então, a quantidade de cápsulas, 30, vezes a quantidade de ativo prescrita em grama, 10 dividido por 1000, que é igual a 0,1. Vezes o fator de equivalência, que a gente tinha calculado antes, foi 1,39. Fazendo as contas, 30 vezes 0,01 vezes 1,39 foi 0,417 gramas. Então, quanto que eu vou pesar de besilato de elodipino? 0,417 gramas. Combinado? Essa é a quantidade do ativo que você vai pesar. Você tem na sua farmácia, que é o besilato de elodipino, para poder preparar, nesse exemplo, 30 cápsulas. Combinado? E no caso da amoxicilina, professor, como que faz? Seria equivalente, concorda comigo? Mas vamos ver com detalhes. Então vamos lá, doutores. Foi prescrito 21 cápsulas de amoxicilina 500 mg. Mas o que você tem na sua farmácia é a amoxicilina trihidratada. Então, qual é a quantidade da amoxicilina trihidratada que vai equivaler a essa quantidade aí que foi prescrita? Vamos lá. A gente vai ter que usar então o quê? O fator de equivalência, lembra? O fator de equivalência vai ser igual ao peso molecular da forma hidratada dividido pelo peso molecular da forma anidra, da forma que não é hidratada. Então, o fator de equivalência vai ser igual a 419,46, que é o peso molecular da forma hidratada, dividido por 365,41, que é o peso molecular da forma anidra, da amoxicilina. Fazendo a conta, você vai achar que o fator de equivalência vai ser aproximadamente 1,15. Beleza. Então, já calculei o fator de equivalência. Mas, qual é a quantidade de amoxicilina trihidratada que vai ser pesada, né, para poder equivaler ao que foi prescrito, para atender o que foi prescrito? Ora, vai ser equivalente ao que a gente fez antes. A quantidade de cápsula vezes a quantidade do ativo, já passa para grama, porque a sua balança analítica ela vai dar a massa em grama, vezes o fator de equivalência. Eu quero fazer 21 cápsulas. Então, 21 vezes 500 mg passando para grama, 500 dividido por 1000, 0,5 ou 0,500, como você queira, vezes 1,15. Então, a massa a ser pesada de amoxicilina trihidratada vai ser 21 vezes 0,5 vezes 1,15, que vai dar 12,075 gramas. Então, você irá pesar 12,075 gramas de amoxicilina trihidratada para atender a quantidade necessária, né, para preparar essas 21 cápsulas. Combinado? Ah, e não esquece, algumas literaturas recomendam que a gente pese de 5 a 10% a mais das matérias-primas, prevendo perdas na hora da manipulação, ok? Então, eventualmente, na hora que você for pesar para valer, você pode colocar 5 a 10% a mais, prevendo perdas. Mas o cálculo teórico da quantidade que você vai pesar dos ativos é assim que você faz, tá? Primeiro, se o que você tem prescrito é diferente da forma que você tem na sua farmácia com manipulação, você tem que calcular o fator de equivalência. Como que eu faço isso? O peso molecular do sal ou da forma hidratada dividido pelo peso molecular da base ou da forma anidra. Então, a quantidade do ativo que você tem na sua farmácia vai ser igual à quantidade de cápsulas vezes a quantidade prescrita em gramas vezes o fator de equivalência. Com isso, você vai saber qual é a quantidade total do ativo que você vai ter que pesar para poder preparar a sua cápsula, ok? Não esquece disso, hein? Ah, e como eu prometi para vocês, quero indicar aqui para vocês o material do Conselho Federal de Farmácia, que fala um pouco mais, com mais detalhes, sobre a questão do fator de equivalência, sobre cálculos, e dá exemplos de diversos ativos, né, diversos fármacos, que tem essa questão do fator de equivalência. Lá, inclusive, tem uma tabela que tem
a forma dela de base, ou anidra, e a sua forma de sal e sua forma hidratada. E o peso molecular dessas formas. Então é bem interessante, tá? Então é o Manual de Equivalência e Correção do Conselho Federal de Farmácia, tá? Baixa nesse QR Code aí, esse material é um material de graça. Sugiro que vocês baixem. Se você que se interessa pela farmácia com manipulação de cápsulas, nem sempre que você tem para manipular, o ativo que você tem para manipular, está na forma que foi prescrita. Então você tem que utilizar um fator de correção, um fator de equivalência. Quer saber um pouco mais? Assiste nosso vídeo de novo, ou então, baixa esse QR Code aí do Manual de Equivalência e Correção do Conselho Federal de Farmácia. Lá tem exemplos bem bacanas e é um material de graça, ok? Mas, em contrapartida, eu gostaria de recomendar também, nesse QR Code aqui em cima, o meu e-book Introdução à Farmácia com Manipulação. Esse meu e-book aqui não é de graça não, mas ele está com um preço extremamente acessível. Você que se interessa pela farmácia com manipulação, dê uma olhada no meu e-book, está disponível na Amazon ou na Hotmart. Aqui é o QR Code dele na Hotmart, tá? Mas vou deixar aqui no comentário fixado o link tanto da Hotmart como da Amazon também, tá joia? Você quer saber as principais livrarias, principais legislações, principais utensílios, equipamentos, fórmulas, exemplos de fórmulas, de medicamentos, cosméticos. Você quer exemplos de softwares, né, diferentes softwares que você pode usar na farmácia com manipulação. Você quer até sugestões de vídeos no YouTube sobre a manipulação. Além do nosso canal, o nosso e-book aqui também indico para vocês alguns canais do YouTube, né, fora os meus, naturalmente, que também podem contribuir bastante no aprendizado de vocês. Tá joia? Então, dá uma olhada aqui no nosso e-book. E recomendo também que vocês acessem esse vídeo aqui do lado, ó, nessa capinha. É o vídeo mais recente anterior a esse, né? Que é Aprenda a diferença entre a porcentagem peso-peso, porcentagem peso-volume, porcentagem volume-volume, porcentagem volume-peso em menos de 10 minutos. Você tem dúvidas sobre essas expressões de concentração? Então, assiste o nosso vídeo aqui que você não vai ter dúvidas. E quiser saber mais sobre manipulação de cápsulas? A gente tem playlist aqui no nosso canal que trata sobre esse assunto, ok? E vou deixar também no comentário fixado os links dos nossos vídeos que tratam sobre diversos assuntos, inclusive da manipulação de cápsulas. E para quem não me conhece, doutores, é um prazer estar com vocês. Sou o professor Verano, sou farmacêutico, licenciado em Química, habilitado em Homeopatia, tenho especialização em manipulação farmacêutica e sou mestre em saúde coletiva. Sou autor de diversos cursos online, como esse aqui, ó, de interação medicamentosa. Mas além desse, eu tenho outros cursos que vou deixar aqui no comentário fixado. Combinado? Dá uma olhada lá, tenho certeza que vai ser interessante para vocês, tá? E não esquece de dar uma olhada também no nosso e-book, Introdução à Farmácia e Manipulação. Link e comentário fixado. Não deixe de se inscrever no nosso canal, se inscreva, né, no nosso canal. A gente tem vídeo aqui toda semana sobre o universo farmacêutico. Né? Ultimamente a gente tem focado bastante na manipulação, mas a gente tem vídeo aqui falando sobre diversos assuntos do universo farmacêutico. Combinado? E me segue no Instagram também, @veranocd, onde eu estou sempre alertando sobre vídeos novos e colocando também outros assuntos pertinentes à profissão farmacêutica e ao universo farmacêutico. Tá joia? Turma, muito obrigado pela atenção. Saúde e paz. E assista os próximos vídeos, hein? Vê aqui no nosso canal que a gente tem, que é bem bacana os materiais já disponíveis.